Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no nosso canal, no AR Podcast, AR Notícias e AR, que é o nosso nome aqui do nosso projeto, né? Nosso projeto AR, que visa, entre outras coisas, aí, né, elevar aí o nível de consciência aí das pessoas em defesa da democracia, fomentar a arte e que a gente continue aí nessas trincheiras de luta aí pela internet. Hoje falaremos aí de um tema espinhoso, né, que é o conflito entre Israel e Palestina. Queremos dizer que ficamos um tempo aí distante aí das telas devido a problemas de saúde, né? Peguei a Covid, então peço desculpa aí por essa ausência, a necessidade aí de me afastar, né, das notícias para ter uma melhor recuperação, né? Porque às vezes as notícias elas aí interferem, né, na nossa recuperação. Eu estou bem, né, da Covid, ainda tem algumas sequelas e estou podendo aí retomar algumas atividades, né? E aí, como não poderíamos deixar de ser, tratar dessa guerra aí que alguns chamam de judeus e palestinos, Israel contra Hamas, Israel contra a Palestina. Então você tem aí esse conjunto aí de denominações aí para esse conflito que ocorre ali naquela região. Então as questões históricas, né, envolvendo a guerra do sionismo contra o Hamas, né, entre a guerra do Estado de Israel, Hamas e o povo palestino, a gente precisa entender melhor esses termos, né? O sionismo ele é compreendido como um conjunto de estudos, conhecimentos do que se refere a Jerusalém como patrimônio histórico, é compreendido também como um movimento internacional judeu, né, que resultou na formação do Estado de Israel em maio de 1948 e sua posterior evolução, né? Nós temos um outro termo aí bastante utilizado aí recentemente, que é o semitismo, que é compreendido também como um conjunto de características próprias dos semitas, sua civilização, sua influência. Outro termo aí bastante utilizado é o termo Palestina, do original Filistina, terra dos filisteus. Pode ser compreendido como o nome dado, né, à antiguidade, à região do Oriente Próximo, para alguns impropriamente chamado de Oriente Médio. Este nome, segundo alguns estudos, teria sido uma denominação histórica dada pelo Império Romano a partir de um nome hebraico bíblico a essa região do Oriente Médio, situada entre a costa oriental do Mediterrâneo e as atuais fronteiras do ocidente do Iraque e da Arábia Saudita. Hoje, né, compondo os territórios ali da Jordânia, Israel, além do sul do Líbano e os territórios da faixa de Gaza e Cisjordânia. Já a Irmandade Muçulmana, ou ainda Fraternidade Muçulmana, literalmente Sociedade de Irmãos Muçulmanos, mas conhecida popularmente como a Irmandade, é uma organização islâmica radical fundada em 22 de março de 1928, que atua em cerca de 70 países e que pretende retomar, né, os ensinamentos do Corão, rejeitando qualquer tipo de influência ocidental. Para muitos, foi dessa organização que acabou gerando na Palestina o Hamas. Já o Hamas é uma organização nacionalista islamista que surgiu na Palestina na década de 1980 e tem como foco a luta contra a opressão realizada pelo Estado de Israel. Essa organização possui um braço armado, mas também atua politicamente, possuindo grande parte das cadeiras do Legislativo palestino desde 2006, além de realizar trabalhos sociais, além, né, de realizar trabalhos sociais.
Israel, Estados Unidos e a União Europeia consideram o Hamas uma organização terrorista. E outros a consideram uma forma de luta válida diante da opressão realizada pelo sionismo contra o povo palestino. Entendidos os termos, ainda que a grosso modo, vamos agora falar do conflito. O conflito entre judeus e palestinos tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como hebreus, filisteus, romanos, ingleses, ao Império Turco-Otomano, dentre outros. Dos hebreus e filisteus descendem israelenses e palestinos. Diferentes momentos históricos devido à guerra e ocupação, os hebreus e filisteus foram expulsos, retornaram, ampliaram ou perderam parte desses territórios. A história conta que na Antiguidade Oriental, Oriente Médio, os hebreus, também chamados de judeus ou israelitas, habitavam Canaã, território do atual Estado de Israel. Essa civilização deixou como herança para o mundo ocidental sua conduta moral e ética que influenciou o surgimento de duas das principais religiões da atualidade, o judaísmo e o cristianismo. Claro que isso tudo tem muita controvérsia, né? Há quem entenda que essa história lançada, né, pelo sionismo, né, de um Estado ali, do povo judeu ali, dominando ali aquela região, não tem registros históricos, né, dessa ideia, né, que foi lançada, né, pelo sionismo. Então, isso tudo é muito controverso, né, evidentemente. Os hebreus são de origem semita, povos que surgiram na Ásia, descendentes de Noé. Segundo a Bíblia, os hebreus, em razão da seca, né, e da fome, migraram para o Egito, ficando 400 anos, onde foram escravizados pelos egípcios. A civilização hebraica, liderada por Moisés, retornou a Canaã, aquele episódio bíblico, né, chamado de Êxodo. No ano de 935 a.C., com a morte do rei Salomão, filho de Davi, ocorreu a divisão entre as 12 tribos de Israel, constituindo a formação de dois estados, o reino de Israel, 10 tribos do norte, o reino de Judá, 2 tribos do sul. Os habitantes do reino de Israel ficaram conhecidos como israelitas. Os habitantes do reino de Judá foram chamados de judeus. Após a divisão das 12 tribos de Israel, enormes crises sucederam no ano de 1721 a.C. Os assírios submeteram o reino de Israel ao domínio, fato que levou ao desaparecimento das 10 tribos. No ano de 1596 a.C., o rei babilônio Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, submetendo ao chamado cativeiro da Babilônia, judeus prisioneiros na cidade-estado da Babilônia. Judeus foram libertados da Babilônia no ano de 538 a.C., após a conquista persa. Posteriormente, a civilização judaica retornou a Canaã, região que passou a ser denominada no ano de 332 a.C., por Alexandre, rei da Macedônia, né? Alexandre o Grande. Em 63 a.C., os macedônicos e Canaã foram conquistados pelos romanos, e os judeus organizaram revoltas duramente repreendidas por Roma, sendo expulsos da Palestina. Saíram em diáspora, né, dispersão pelo mundo. Ocupando diferentes regiões pelo mundo, os judeus conviveram em pequenas comunidades, apesar de não possuírem um Estado, né, território próprio, como tem atualmente, eram considerados uma nação, né, um povo, e procuravam, né, conservar sua identidade cultural por meio da língua, religião, costumes e hábitos. Na Europa medieval, ocuparam principalmente a região da Península Ibérica, ali nos estados, né, nos países ali de Portugal e Espanha.
Antes do ano 1000, tinham liberdade religiosa e influenciaram o desenvolvimento cultural e científico. No ano de 1095, começaram a ser perseguidos pelos cristãos, porque a Igreja Católica julgou os judeus como responsáveis pela morte de Jesus Cristo. A partir deste fato, a civilização judaica sofreu constantes ataques nas cidades europeias. Enclausurando-se nos guetos, milhares de judeus foram vítimas da Santa Inquisição, tribunal da Igreja Católica que julgava os hereges. A partir da Idade Moderna, os judeus foram expulsos da Península Ibérica. A grande maioria das comunidades judaicas teve que se instalar em regiões protestantes, lá no norte da Europa. Após o advento dos direitos universais do homem durante a Revolução Francesa, os judeus passaram a gozar de certa liberdade religiosa e desenvolveram várias atividades no continente europeu, em diversos setores, tais como banco, indústria, além de atividades intelectuais, como ciência, arte, filosofia, principalmente. Com grande ascensão econômica e intelectual, no século XIX, vários países começaram a acusar a comunidade judaica de querer dominá-los. Nesse contexto, começaram a surgir ideias de aversão e preconceito contra os judeus, o antissemitismo. Ainda no século XIX, surgiram entre a civilização judaica o desejo de retornar ao seu território original, a Palestina, e criar um Estado judaico nesse território. Era o sionismo. Milhares de judeus retornaram fugindo do antissemitismo europeu. No século XX, a comunidade judaica foi vítima de uma das maiores atrocidades da história, chamada Holocausto, instituído pelo líder nazista Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 6 milhões de judeus, aproximadamente, foram submetidos aos campos de concentração, sendo torturados e mortos. Após o término da guerra, o movimento sionista reivindicou a Organização das Nações Unidas, ONU, a criação do Estado de Israel na Palestina. No ano de 1948, foi criado o Estado judeu, contrariando os palestinos e árabes que viviam na região. Milhares de judeus retornaram a partir da criação do Estado de Israel. Vários conflitos étnicos e guerras passaram a ser constantes na região conhecida como Faixa de Gaza. Ou seja, como a gente está vendo aí, a partir do século XIX, influentes integrantes da comunidade judaica, principalmente na Europa, começaram a se mobilizar em torno da ideia da nacionalidade, do retorno ao que considerava o seu território bíblico, perdido durante o Império Romano, movimento que se denomina de sionismo e é conhecida por essa designação. Como nós falamos, isso tudo é muito controvertido. Quando o Império Otomano perdeu a Primeira Guerra Mundial, aquela região do Oriente Médio foi dividida entre franceses e britânicos. A região do Líbano e da Síria ficou sob o controle da França, e regiões como Kuwait, Iraque, Jordânia e Palestina, sob colonização britânica. Nesse período, ganhou força entre os judeus refugiados pelo mundo a ideia de retornar à Palestina para criar um Estado judaico. O projeto inicial, segundo alguns pesquisadores, era a compra de territórios de propriedade dentro de uma região que estava, desde a década de 1920, sob o controle do Império Britânico, o chamado Mandato Britânico na Palestina. Na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, que nós já falamos aqui, a comunidade internacional voltou a discutir a ideia de um Estado que abrigaria o povo judeu. Após o nascimento da Organização das Nações Unidas, ONU, o Estado de Israel foi criado. Isso se deu com o apoio dos norte-americanos, dos estadunidenses e até mesmo do Brasil. Representantes internacionais também defendiam a criação do Estado palestino, que infelizmente não foi criado, ou seja, não aconteceu isso, gerando uma pendência histórica que precisa ser equacionada. Durante as negociações, o litoral setentrional ficou sob o controle dos israelenses e o meridional dos palestinos. A região interiorana, ao sul da Palestina, foi
para os israelenses. Por seu caráter histórico e por ser sagrada para os árabes, judeus e cristãos, Jerusalém iria se tornar uma cidade autônoma dentro da Palestina e sob o jugo dos britânicos. O confronto travado entre Israel e Palestina é um dos conflitos de mais longa duração da história da humanidade. Estende-se oficialmente desde a década de 40, embora a década de 1930 tenha presenciado uma crescente tensão e violência entre judeus e árabes. Passando todo esse período, de tempos em tempos, hostilidades acontecem entre os dois lados, aumentando a tensão. Do ponto de vista histórico, o conflito entre israelenses e palestinos se explica pelo controle da Palestina. Embora exista a questão da religião, que importa muito mais quando o assunto é Jerusalém. A rivalidade entre israelenses e palestinos tem motivos políticos, principalmente, e que envolve o controle daquele território. Para alguns, isso aí só acontece, né, após o sionismo, né? Ou seja, antes desse movimento aí para a criação do Estado de Israel, sempre, né, há estudos, há depoimentos muito controvertidos de que judeus e palestinos sempre conviviam, né? Conviveram. Sempre foi possível essa convivência. Até quem diga que hoje ali no que se chama ali de faixa de Gaza, na Cisjordânia, né, tenham muitos judeus, né, morando ali, né, como tem muitos palestinos morando no que hoje é chamado o Estado de Israel. Para os analistas, né, na atualidade, o confronto envolve hoje novos aspectos, não apenas esse aspecto ali do território, né, da Palestina. Esses novos aspectos, os quais estão em torno da maneira, né, violenta pelo qual Israel, né, o exército de Israel, o governo de Israel, trata a população palestina que reside, seja em Israel, seja nos territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Assim, a população palestina luta para conseguir a sua autodeterminação, uma vez que o Estado da Palestina não existe, né, oficialmente falando, mas também para conquistar melhores condições de vida, pois alegam que Israel os mantém em condições degradantes, limitando o acesso da população a recursos básicos, como água, e sufocando a população de Gaza com um bloqueio econômico que se estende desde 2007, entre outros fatores, né? Então, ali, para muitos, aquilo ali é um campo de concentração, nem os impostos são pagos ali pela população, ali, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza, utilizada, né, para reverter obras em benefício daquelas populações. Então, há uma forte denúncia também por parte de muitos pesquisadores e da própria comunidade árabe, né, principalmente, dessa situação aí que está colocada ali na região. Muitos defendem a tese, né, como a gente está falando aqui, que a faixa de Gaza é um autêntico campo de concentração tipo Auschwitz, né, na Polônia, né, tipo que foi Auschwitz na Polônia, no qual, né, os próprios judeus, como nós já falamos aqui, padeceram ali de todos aqueles horrores. Então, assim, que fala que lá hoje ali naquela faixa de Gaza ali esteja ocorrendo, né, o holocausto do povo palestino, praticado pelas lideranças sionistas do atual governo de extrema-direita de Israel. Então, existe essa forte denúncia, né, que é realizada. A faixa de Gaza é um território com aproximadamente 365 quilômetros quadrados, né? Muitas vezes o tamanho de um município, né, tipo Belo Horizonte, outras cidades aí pelo Brasil afora, né, pelo mundo afora, onde vivem ou viviam, porque não se sabe, né, quais os rumos serão dados à guerra. Cerca de aproximadamente 2 milhões de pessoas, alguns chegam a falar em 2,5 milhões, né, aproximadamente, com cerca de
mais de 21 mil, né, habitantes por quilômetro quadrado. A faixa de Gaza é uma zona muito densamente povoada, né? Ou seja, uma população ali que está ali exprimida ali numa faixa de terra bastante pequena, né? Israel, por sua vez, defende suas ações afirmando que elas se justificam no contexto do combate ao Hamas, organização considerada terrorista, né, pelos israelenses, e que o governo de Israel comanda a faixa de Gaza desde 2006. Mas aqueles que falam, então, se a justificativa de Israel é essa, o Hamas, por que isso também ocorre na Cisjordânia, onde não há, né, o Hamas? Né? Assim sendo, Israel afirma que seus ataques a todas as outras regiões que são tomadas visam exclusivamente prejudicar o Hamas. Israel ainda acusa o Hamas de usar a população civil da Palestina como escudo humano. Segundo alguns historiadores, a fundação de Israel resultou no primeiro grande conflito na Palestina, considerada a primeira guerra árabe-israelense, que se estendeu de 1948 a 1949 e contou com episódios de grande violência. Essa guerra se iniciou quando diferentes países árabes declararam guerra a Israel, e isso se deu logo após a fundação do Estado de Israel. Durante esse conflito, Israel foi atacado por tropas do Egito, Síria, Iraque, Líbano e Transjordânia, atual Jordânia. Mas as preparadas forças armadas israelenses conseguiram se impor no conflito, enfrentando grandes dificuldades apenas do combate contra a Cisjordânia. Não podemos deixar de dizer nessa passagem aí, né, todo o apoio que é dado, né, pela indústria bélica americana ali a Israel. A violência se manifestou dos dois lados e a expansão israelense e os ataques contra civis palestinos forçaram a fuga de milhares, né, de palestinos. Após a guerra, o exército israelense conseguiu ampliar consideravelmente os territórios de Israel, forçando cerca de 700 mil palestinos a se refugiarem. A maioria dessas pessoas foram para a Transjordânia. Israel jamais permitiu o retorno dessas pessoas e seus descendentes. Até hoje, esse conflito é conhecido como a Nakba, tragédia para os árabes. E o território dos descendentes dos refugiados é uma das grandes exigências dos grupos palestinos como o Hamas. Ao longo do século XX, uma série de outros conflitos aconteceu. Esses conflitos, né, podem ser assim reprisados, né? Crise do Suez, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Primeira Intifada, Segunda Intifada, a denominada Crise do Suez, ou Guerra do Suez, remonta o ano de 1956, quando França e Reino Unido tiveram uma crise diplomática com o Egito pelo controle do Canal de Suez. Essa crise resultou em uma ação militar contra o Egito, na qual Israel também tomou parte. Israel aproveitou-se da circunstância para invadir e ocupar a península do Sinai, mas foi forçado a abandonar essa região tempos depois. Em 1967, foi a vez de ser iniciada a Guerra dos 6 Dias, como consequência de ataques de Israel contra a Síria. Esses ataques aconteceram sob a alegação de que a Síria abrigava guerrilheiros palestinos que faziam parte do Fatah, grupo vinculado à Organização da Libertação da Palestina, OLP. Nesse conflito, as forças de Israel demonstraram ser muito superiores às nações árabes. Em 6 dias de conflito, Israel conquistou uma série de novos territórios. Faixa de Gaza, Península do Sinai, Jerusalém Oriental, Cisjordânias e colinas de Golã. Uma resolução da ONU emitida depois do conflito ordenou que Israel abandonasse esses territórios, que só aconteceu parcialmente tempos depois. Anos depois,
em 1973, o novo conflito se iniciou, conhecido como a Guerra de Yom Kippur. Teve início quando as nações árabes deram início a um ataque surpresa contra Israel, visando recuperar os territórios tomados pelos israelenses no conflito de 1967. Essa guerra se encerrou de maneira indefinida, uma vez que nenhuma das forças conseguiu se sobrepor à outra. Após as intifadas, foram rebeliões populares realizadas pelos palestinos. A primeira intifada aconteceu em 1987, a segunda no ano 2000. Esses levantes, a população se armou de paus e pedras e partiu para o confronto contra as tropas israelenses. Então, assim, essas intifadas foram rebeliões populares, realizadas pelos palestinos, às vezes até de maneira bastante rudimentar. Estima-se que cerca de 1.200 palestinos morreram na primeira intifada e cerca de 3.300 na segunda. Acordos de paz foram negociados entre as duas partes, com destaque para o acordo de Oslo, em que o Rabin, o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, e o Yasser Arafat, líder da OLP, reuniram-se com Bill Clinton, presidente estadunidense, na época, para acordar a paz. Esse acordo fracassou porque, no final da década de 1990, o novo governo israelense, de extrema-direita, se recusou a cumprir o que havia sido acordado. Em resumo, e a grosso modo, esse é o caldo dos fatos e do que está em jogo nessa guerra agora, nesse ano que nós estamos vivendo, de 2023. Mas a pergunta relevante é quem ganha com a guerra? Para a humanidade é uma tragédia. Para as populações de Israel, da Palestina, é uma tragédia. Mas, afinal, se a guerra é uma tragédia, por que a guerra acontece? O que faz aí essa guerra durar, como nós vimos ali, desde 1948, que essa guerra não acaba? Será que é por causa de motivos religiosos? Ou será que existem motivos religiosos? Ou será que existem motivos econômicos por trás disso? Informações divulgadas na quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, agora, bem recente, pelo Ministério da Saúde de Gaza, entre as vítimas fatais estão 1.524 crianças e quase 1.000 mulheres, cerca de 66 do total. 2/3 aí do total dos mortos são mulheres e crianças. E há também 12.493 feridos. Humanidade, para muitos, não tem muita chance de continuar a existir como espécie. As guerras ameaçam sua existência. A emergência climática e a própria falta de racionalidade também ameaçam aí a sua existência. A humanidade, para alguns, está num momento de irracionalidade. Cientistas calculam o risco da humanidade ser extinta por desastres naturais, que esse risco seria de 1 em 14.000. Mas pode ser bem maior, considerando a interferência humana no planeta. Eu tenho me posicionado aqui no canal, particularmente concordo que a probabilidade é maior. Ou seja, hoje existe um risco real aí de extinção da espécie humana, até porque a estimativa é que mais de 99% das espécies da Terra já tenham sido extintas por causas naturais somadas às humanas. Porque se observa que esses temas ainda permanecem distantes dos horizontes das preocupações das pessoas, muito distantes. As pessoas continuam vivendo sua vida como não importasse ou não nós preservarmos as condições de vida na Terra, de vida humana na Terra. O início de um conflito entre Israel e Hamas trouxe, por incrível que pareça,
aí falando aí de quem está ganhando aí com essa guerra, bilhões de dólares, né, em valor de mercado, 6 das 10 maiores empresas de defesa do mundo. Somente na segunda, dia 9 de outubro desse ano. Ou seja, logo ali quando eclodiu a guerra, isso aí já aconteceu. 6 companhias que figuram entre as 10 maiores empresas globais do setor bélico viram suas ações disparar, de acordo com o levantamento do Money Times, com base no ranking do portal especializado Defense News. Dessas empresas, 5 são norte-americanas, né? 5 são estadunidenses e uma é britânica. Elas produzem caças, mísseis e sistemas de defesa em geral, como tecnologia para esses equipamentos. Juntas valem 394 bilhões de dólares, ou 1,9, quase 2 trilhões de reais, ou mais que metade do índice Bovespa, atualmente em 3,4 trilhões de reais. A lista dessas empresas. Em primeiro lugar vem a Lockheed Martin, dos Estados Unidos, maior empresa mundial do setor, com 109 bilhões em valor de mercado. A companhia que fabrica caças de última geração e mísseis disparou 8,38%. Em segundo nesse ranking é a Raytheon, também estadunidense, concorrente da Lockheed. É a empresa que hoje vale 106 bilhões, também produz aviões e mísseis de última geração. As ações subiram 4,4%. A Northrop Grumman, também estadunidense, vale 71 bilhões. A fabricante de aviões, drones e mísseis viu suas ações decolarem 9,6%. Quarto nesse ranking é a General Dynamics, estadunidense, fabricante de tanques, navios e equipamentos de comunicação em defesa. A empresa tem valor de 65 bilhões. Também na segunda-feira, dia 9 de outubro, a companhia disparou 8,1%. A BAE Systems é do Reino Unido. BAE Systems, com um grande portfólio que envolve produtos para aviões, navios, comunicações e barcos. A companhia britânica de 31 bilhões viu suas ações subirem para 4,7%. Em sexto lugar nesse ranking, a L3 Harris Technologies, também lá dos Estados Unidos, fabricante de aparelhos de comunicação militar para aviões e helicópteros. A empresa vale 34 bilhões. Suas ações dispararam 9,9% apenas na segunda-feira, 9 de outubro. Para muitos, o conflito entre Israel e Hamas, que é uma tragédia humanitária, é apenas uma forma de ganhar mais dinheiro. Apenas um cenário de guerra que pode mudar o jogo para os mercados e permitir novas e boas estratégias para ganhar mais dinheiro, comprando, por exemplo, ativo dessas empresas que estão lucrando com a guerra. Para alguns poucos bilionários, a guerra é um grande negócio. Pouco importa que crianças, mulheres, pessoas sejam mortas. O que importa é aumentar os lucros. Esse é o lema desses tempos macabros. Em 2022, com a guerra na Ucrânia, a indústria bélica mundial voltou a bater um novo recorde pelo 8º ano seguido, crescendo 3,7%, com negócios que chegaram a 2,24 trilhões, maior do que o PIB projetado pelo FMI ao Brasil para 2023, de 2,13 milhões, trilhões de dólares, melhor dizendo, que colocaria o país na 9ª economia do mundo. O principal parceiro de Israel, os Estados Unidos, lidera com folga o ranking, com orçamento de 877 bilhões, sendo responsável por 39% dos gastos globais com a indústria bélica. Na segunda posição, a China, em termos comparativos, gastou
no período 292 bilhões. A perda da razão, né? A única coisa que a gente pode falar com essa guerra é a perda da razão. Vivemos tempos de irracionalidade, negacionismo, de barbárie, de falta de humanismo. Para muitos não existe humanidade. Esse é um dos mitos mais sem sentido que existe. A filosofia vê a razão como uma consciência moral que orienta as vontades e oferece finalidades éticas para a ação. Para muitos filósofos, a razão é a capacidade moral e intelectual dos seres humanos e também a propriedade ou qualidade primordial das próprias coisas. A razão é uma palavra muito usada coloquialmente. Você diz que alguém tem razão, ou seja, que falou a verdade, que está certo, que utilizou o argumento correto, que tem um conhecimento acerca daquele assunto. Ou seja, então, veja que tem muitas formas de falar a palavra razão. Se diz também que o que se falou não tem qualquer razão de ser, que o que aconteceu não tinha nenhuma razão de ser, porque era irracional, sem sentido, sem nexo. Esse é o contexto em que vivemos, a falta de racionalidade, do negacionismo, da irracionalidade, da barbárie, da negação da humanidade e do que se costumou dizer civilização. Nós, seres humanos, temos habilidades mentais, como intuição, emoção, sensações que decorrem dos nossos 5 sentidos, imaginação, memória, razão, certo? Os gregos vão eleger essa habilidade mental dos seres humanos, a razão, como a mais importante, vão postular a primazia da razão diante de todas as outras habilidades. Isso leva a uma pedagogia da razão, ela deve ser ensinada. Além disso, a boa ordem social seria aquela que mais se aproximasse do cálculo lógico da razão. A razão pela razão na Grécia Antiga, razão pura, né, que seria o que poderia formar uma comunidade humana na qual se pensaria no bem comum, e se poderia chegar a esse bem comum usando, né, a razão da melhor forma possível, no qual se poderia formular, por exemplo, a ética de um bom cidadão, o que seria ser um bom cidadão, né, como tornar possível essa comunidade humana. E eles lá na Grécia Antiga viam isso como a razão, como a chave, né, para que isso acontecesse. Então, a importância da razão para os gregos foi contada até nas suas lendas, mitos, histórias. Conta o tio Hesíodo que no princípio das eras Zeus teria dado aos irmãos Epimeteu e Prometeu a tarefa de criar os seres que habitariam Gaia, terra. Epimeteu reuniu todos os animais para discutir dons que distinguissem, distribuir dons que os distinguissem: velocidade, coragem, força, asas, dureza, etc. Contudo, Epimeteu não conseguiu distribuí-los de forma equânime. Faltaram aos homens atributos que pudessem assegurar a esse ser amado por Prometeu a possibilidade mínima de sobreviver. Prometeu, então, subiu ao Olimpo e roubou dos deuses o fogo e entregou aos homens. O fogo permitiu ao homem se aquecer, mudar o sabor dos alimentos, afastar os predadores, construir armas e instrumentos, cunhar moedas, etc. O ser humano, por fim, tornou-se o senhor acima dos animais, e esse é o mito grego de Prometeus. Claro que existem outras versões, né? Esse mito é contado aí de outras formas, e evidentemente eu escolhi essa forma que é a que mais me agrada. Se você pensar, por exemplo, nesse mito, né, substituindo fogo por razão, vai perceber que a razão é algo essencial ao ser humano e à própria humanidade, né? A falta dela, para muitos, será a ruína da humanidade. Para muitos, é essa irracionalidade que leva às guerras, que está levando à destruição ambiental, né? Ou seja, a falta da razão que levará à própria extinção da humanidade. O que Prometeu realmente deu aos homens foi a capacidade de criar e construir instrumentos com os quais ele poderia modificar o seu mundo, né? O mundo ao seu redor. Nesse sentido, o conhecimento da realidade é fundamental para o homem. Esse mito de Prometeu, que é um mito que diz muito sobre o que foi a Grécia Antiga, pois o mito de Prometeu descreve, né, a fragilidade do homem sem a razão. A espécie humana, para muitos,
é a mais fraca e desprezível em todos os animais, sem a razão. O homem não tem nenhuma qualidade física que garanta sua sobrevivência e proeminência entre os seres da Terra. A racionalidade, para muitos, é o que faz essa diferença. Se o homem é capaz de perceber a realidade, ele consegue avaliá-la, prever o que vai acontecer e se preparar de forma reativa, proteção, ou de forma ativa, controlando as forças da natureza ao seu favor. Pense em todas as grandes conquistas humanas de domesticação da natureza, por exemplo, controle das infecções. Somente com a invenção do microscópio foi possível descobrir que várias doenças poderiam ser provocadas por esses micro-organismos e, a partir desse conhecimento, foi possível combatê-los. Porém, a razão foi instrumentalizada. A razão é instrumentalizada por governos, empresas, o conhecimento é apoderado por empresas que se servem desse conhecimento para o seu único e exclusivo proveito. A razão instrumental, um termo usado por Marx Horkheim, no texto de sua teoria crítica, para designar o estado em que os processos racionais são plenamente operacionalizados. Estudos foram realizados e aprofundados na escola, esses estudos, eles foram realizados e aprofundados na escola de Frankfurt. A razão instrumental se opõe à razão crítica ou à razão da filosofia crítica. A razão instrumental nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a natureza e os seres humanos. A razão ocidental, caracterizada pela sua elaboração dos meios para a obtenção dos fins, se hipertrofia em sua função de tratamento dos meios e não na reflexão objetiva dos fins. Na medida que a razão se torna instrumental, a ciência vai deixando de ser uma forma de acesso aos conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumento de dominação, poder e exploração, sendo sustentado pela ideologia cientificista, que, através da escola e dos meios de comunicação de massa, engendram uma mitologia, a religião da ciência, contrário ao espírito iluminista e emancipação da humanidade, tal como ocorre agora. Tudo é feito para o domínio, exploração e manipulação das massas. Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. Um aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhada pelo positivismo, enfatiza-se a sua não referência a um conteúdo objetivo. Em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitada do processo social. Seu valor operacional, seu papel de domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério para avaliá-la, como disse Mark Horkheim no livro Eclipse da Razão. As reflexões do filósofo alemão Max Horkheim, de meados da década de 1940, ao questionar como evitar a barbárie, naquela época apresentada pelo nazifascismo, hoje representada pelo sionismo, ontem representada pelo bolsonarismo ou pelo extermínio dos povos indígenas no Brasil, os genocídios e os holocaustos. O extermínio, a propósito, dos indígenas brasileiros, deveria doer no coração de todo e qualquer brasileiro decente. É urgente que algo seja feito para que essa matança pare, para que esse extermínio pare, e parar esse extermínio é salvar o meio ambiente, o planeta e a própria humanidade. Mas se isso não tocou o seu coração, pense no que é a guerra, no que foi o Holocausto. Estima-se que morreram 5,7 a 6 milhões de pessoas no período de 1941 a 1945, durante a atuação alemã na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 2/3 de toda a população judaica da Europa tenha sido exterminada pelos nazistas, ou seja, nos campos de concentração ou em massacres nas cidades ocupadas. O genocídio foi planejado sistematicamente com uma mentalidade industrial, no que era chamado internamente pelo governo alemão como solução final. Hoje, esse mesmo povo que sofreu essa barbárie
pratica o extermínio do povo palestino na faixa de Gaza, guardada, né, devido às proporções, evidentemente, como se reproduzisse o inconsciente do horror. Permanece o vivo de Horkheim, isso porque ele identificou que o avanço dos meios técnicos de esclarecimento foi acompanhado por um processo de desumanização, né, aquilo que eu falo num poema meu, né, a tecnologia avança, mas a alma definha, de modo que o progresso ameaça anular o próprio objetivo que deveria realizar a ideia do homem, né, essa ideia de homem. Seu objetivo declarado é investigar o conceito de racionalidade subjacente à nossa cultura industrial contemporânea, a fim de descobrir se esse conceito não contém defeitos que o viciam em sua essência. Horkheim toma como ponto de partida a diferenciação entre razão subjetiva e razão objetiva, sendo que a primeira, né, a razão subjetiva, se relaciona à faculdade de calcular probabilidades, de ordenar os meios com um fim, enquanto a segunda, né, a razão objetiva, remete ao problema do destino humano, a organização da sociedade e a maneira da realização dos fins úteis. A tensão entre ambas, como o predomínio da razão subjetiva em relação à objetiva, emergiu um pensamento transformado em simples instrumento. O autor empreende, assim, uma profunda investigação sobre as intensas mudanças do advento da industrialização e como com ela, né, o predomínio da técnica da racionalização teve sobre a natureza humana, considerando também as implicações filosóficas dessas mudanças, né? Então, hoje, né, essa razão técnica instrumental dominou os meios de comunicação da mídia, domina, né, completamente os meios de comunicação da mídia empresarial mundial, e por meio da lavagem cerebral classifica o Hamas como terrorista, para justificar a guerra, quando a racionalidade deveria ser usada para salvar o homem, né? Deveria ser usada para produzir medidas para buscar a paz. Você quer frases, né, clichês, como não importa o motivo da guerra, a paz ainda é mais importante. Sequer esses clichês aí são pronunciados pela mídia hegemônica mundial. Nesse abismo que a humanidade se encontra, nós efetivamente precisamos de uma razão crítica que vise oferecer um comportamento crítico nos confrontos com a ciência, o conceito de cultura, propondo uma política de reorganização da sociedade, produzindo a realidade através dos sujeitos enquanto agentes históricos, que operem com outra racionalidade em prol de um mundo melhor, justo, solidário e sem guerra. Sobre do ponto de vista filosófico, né, nos mostra que a guerra é regida pela irracionalidade. Porém, pelo prisma religioso, a situação dessa guerra é ainda mais paradoxal. Isso porque essa guerra acontece em nome de Jesus, muitas vezes, em nome de quem pregou a paz e o amor ao próximo, demonstrando que até mesmo a religião e seus dogmas foram instrumentalizados para o mal. Essa guerra acontece na região no qual o Filho de Deus caminhou pela terra, pregando a paz e amor ao próximo. Não existe nada mais paradoxal do que isso, e nada que prove mais que a razão deixou de ser a razão que ilumina para ser a razão instrumentalizada que faz as trevas. Voltamos à Idade das Trevas, porque a razão não existe mais, porque a razão agora é instrumentalizada de maneira profissional, científica e com requintes de crueldade. Essa mesma razão que sempre foi instrumentalizada, agora ela é instrumentalizada com rigores científicos para instaurar um novo período de trevas e de obscurantismo, até que as próprias massas que sofrem, que as próprias massas que sofrem os males dessa guerra e dessa perversidade, urra por sangue e por mais barbárie. A situação é ainda mais paradoxal, porque com a Bíblia, né, o livro sagrado, vê a lei do talião, que é a vingança limitada, ou seja, se alguém fizer uma ferida ao seu próximo, parcial mesmo a ele, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, conforme o dano que tiver feito a outro homem,
assim lhe fará a ele. A lei do talião, essa vingança limitada, é encontrada em muitos códigos de leis antigas. Ela pode ser encontrada nos livros do Antigo Testamento, do Êxodo, Levítico e Deuterônio, mas originalmente a lei aparece no Código Babilônico de Hammurabi, né, datado de 1770 a.C., que antecede os livros do direito judeu por centenas de anos. O rei Hammurabi foi responsável pela compilação dessas leis de forma escrita em pedras, quando ainda prevalecia a tradição oral. Ao todo, o código tinha 282 artigos e a respeito das relações de trabalho, família, propriedade, crimes, escravidão, dentre elas a lei do talião. Como se observa, a lei do talião é bíblica e diz que deve existir uma proporcionalidade, a vingança deve ser limitada ao mal causado pelo infrator, e o que se observa é a total desproporcionalidade entre o que fez o Hamas e o que faz o governo do exército, né, do governo de extrema-direita de Israel. O governo de extrema-direita de Israel aplica visivelmente o que existia antes da lei do talião, que era a vingança privada, ou seja, a reação desproporcional e irracional, né, na vingança privada, a reação da vítima, dos parentes e até do grupo social, tribo, clã, seja lá que grupo for, que agiam sem proporções à ofensa, atingindo não só o ofensor, como todo o seu grupo, às vezes elevando até o extermínio de toda a tribo ou clã rival. Por exemplo, como nós vivemos na era da jurisdição e não mais na vingança privada e nem na lei do talião, urge que a vingança privada seja proibida. Césare Beccaria saiu em defesa dos desafortunados e dos desfavorecidos em sua obra Dei Delite e Delle Pene, dos delitos e das penas, de 1764. Opôs-se às técnicas utilizadas até então pela justiça, era contra a prática de tortura como meio de produção de prova e, por fim, combateu o sistema presidiário das masmorras. Beccaria defendeu ousadamente o direito penal sobre bases humanas que traçasse fronteiras à autoridade do príncipe e limitasse a pena à necessidade da segurança social. Dramaticamente, retrocedemos à vingança privada. Somos obrigados a retornar ao século XVIII e lembrar de Césare Beccaria, lembrar que a ONU tem que cumprir o seu papel de intermediar uma solução. Da mesma forma que ajudou a criar o Estado de Israel, deve interceder para ajudar a criar o Estado palestino. A solução de dois Estados é um projeto de criação e coexistência pacífica dos Estados independentes de Israel e da Palestina, que visa acabar com as disputas de soberania política, territorial e militar na região. O fato de não existir consenso hoje em relação a essa proposta não deve impedir dela ser implementada. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, reconhece a legitimidade e a soberania de Israel. Por seu turno, Israel reconhece a Autoridade Nacional da Palestina, a ANP, como administradora dos territórios palestinos, mas não reconhece a legitimidade, né, da Palestina. E deve ser convencido a reconhecer o Estado palestino a ser criado como impositivo da razão, do bom senso, do cristianismo, da humanidade e da paz. Os planos de Israel de seguir anexando os territórios, nomeadamente palestinos, devem ser contidos. Deve-se dar um basta essa anexação perversa. O Hamas, que não reconhece o Estado de Israel e pretendem, né, a utilização apenas de um Estado palestino, né, pretende a existência apenas de um Estado palestino, pode ficar fora desse acordo direcionado pela ONU, né, para que a criação de dois Estados, para a solução do conflito, com a criação de dois Estados separados na parte ocidental da Palestina histórica, né, um Estado judeu e outro árabe. Os árabes residentes da Cisjordânia, ou faixa de Gaza, seria dada a cidade do novo Estado palestino. Tal cidadania seria oferecida também aos refugiados palestinos. Quanto aos árabes residentes em Israel, teriam a oportunidade de escolher entre a cidadania israelense ou palestina.
a possível fronteira definida entre os dois estados ainda é alvo de disputas e negociações, com lideranças palestinas e árabes reclamando as fronteiras pré-1967, o que não é aceito por Israel, que reclama para si o território do antigo mandato palestino, incluindo Jerusalém. Mas essas questões podem ser equacionadas e arbitradas pela ONU. Por exemplo, em 1974, uma resolução da ONU, das Nações Unidas, sobre a solução pacífica da questão da Palestina, exigia dois estados, Israel e a Palestina, lado a lado, dentro de fronteiras seguras e reconhecidas, junto com uma resolução justa para a questão dos refugiados, em conformidade com a resolução 194 da ONU. As fronteiras de Estado da Palestina seriam baseadas nas fronteiras pré-1967, ou seja, as fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias. A última resolução, em novembro de 1913, foi aprovada por 165 países contra apenas 6 países, com 6 abstenções, com Israel e Estados Unidos votando contra. Parece que a ONU e a opinião pública, né, podem, né, se mobilizar para fazer prevalecer essa proposta, né? Então é isso que a gente espera, né, que essas negociações sejam negociadas e que saia uma solução para o conflito, né, entre Israel e Palestina. Pesquisas têm demonstrado de forma persistente que a maioria dos israelenses e palestinos são a favor de um acordo de dois estados, né? Houve muitos esforços diplomáticos para concretizar uma solução de dois estados, iniciados a partir da Conferência de Madrid, em 1991. Seguiram-se os acordos de Oslo, em 1993, e o fracasso da cúpula de Camp David, de 2000, continuados pela negociação de Taba no início de 2001. Em 2002, a Liga Árabe propôs a iniciativa de paz árabe, seguida pelas Nações de Paz de 2013, que também falharam. Em janeiro de 2002, a situação voltou ao foco internacional a partir da divulgação do plano de paz para Israel e a Palestina. Porém, pelo que se observa, a falta de vontade política existe, né? A falta de vontade política para solucionar o problema. Enquanto isso, a guerra continua, né? Mas urge que a guerra acabe, né? Se fosse pela paz, né? Se você pela paz, ajude essa ideia a prosperar. Seja mais um militante da paz, em defesa da vida e da esperança. Então, aqui, essa é a nossa contribuição aí para essa questão dessa guerra, esperando aí que a paz seja feita, que a paz aconteça e você fique em paz e vamos lutar pela paz no mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.